Então convido você a abrir a sua Bíblia, um texto que compartilhamos recentemente em nossa comunidade, mas que ainda falou coisas novas ao meu coração nessa semana. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Convido os irmãos a abrirem a palavra do nosso Senhor no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler alguns versos desse texto. Alguns trechos nós vamos pular ele, o pastor vai dando as orientações necessárias para que a nossa leitura aconteça de maneira apropriada. E diz assim a palavra do nosso Senhor: os filisteus juntaram suas forças para guerrear e se reuniram em Socó de Judá e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Verso 8. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Verso 16. Durante 40 dias o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Verso 20. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor. Pegou a carga e partiu conforme Jessé havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer, também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Verso 29. E disse Davi: o que fiz agora, será que não posso nem mesmo conversar?
Ele então se virou para o outro homem e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Esse é um trecho das Escrituras muito conhecidos por homens, mulheres, crianças, adolescentes. Nós estamos diante de um cenário onde o exército filisteu e o exército de Israel, no vale de Elá, se posicionam para batalhar. Nós sabemos que o exército filisteu sempre fez frente de batalha à nação de Israel. Exército filisteu é um exército constituído por um povo que descende da linhagem de Cã, filho de Noé. E exército esse que durante o Reino Unido trouxe grandes frentes de batalha para Israel, mas também quando o reino foi dividido, permaneceu sendo um grande inimigo que Israel precisou enfrentar durante a sua jornada, durante os seus dias. E agora temos um momento bem peculiar na história, que é um momento onde o nome de um homem muito importante para a nação de Israel é mencionado. Davi aparece, Davi surge no capítulo anterior, no capítulo 16, como um homem que Deus escolheu para ser rei em Israel. Davi já foi ungido por Samuel, Davi já se tornou aquele que canta ao rei Saul, Davi já se tornou seu escudeiro, e Davi continua trabalhando para o seu pai Jessé, cuidando dos rebanhos do seu pai. E ao mesmo tempo que Davi está cuidando do rebanho de seu pai, o exército dos filisteus fazem frente de batalha para Israel e se posicionam no vale. E para a surpresa de Israel, uma coisa surpreendente acontece, e que não acontece com muita frequência dentro das guerras que nós vemos, pelo menos no Antigo Testamento. Um homem chamado Golias toma a frente do exército e faz uma proposta diferente. Vamos poupar a guerra entre os soldados e vamos fazer uma batalha individual. Eu desafio um homem do seu exército para lutar comigo. Se esse homem me vencer, todo o exército filisteu será os seus escravos, mas se o contrário também acontecer, o exército de Israel será os nossos escravos. Grande pavor e medo acomete todo o exército de Israel. E nós vamos percebendo que no desenrolar da história, durante 40 dias consecutivos, de manhã e à tarde, Golias se coloca no vale e lança o seu desafio. E durante 40 dias, o exército de Israel fica assistindo da colina, da montanha, com muito medo e temor, Golias desafiando o exército de Israel. Nesse período em que Golias desafia Israel de dia e de noite, Jessé envia Davi para ver como seus irmãos estavam no campo de batalha, uma vez que os 3 irmãos mais velhos de Davi serviam a Saul e estavam na guerra. Jessé, preocupado com seus irmãos, envia Davi para levar torradas, queijos e grãos e para trazer notícias a respeito de seus irmãos. Quando Davi vai até o campo de batalha para ver como estão os seus irmãos, ele vê Golias se posicionando novamente na frente do exército de Israel
e lançando o seu desafio diário. Davi ouviu o desafio de Golias e ficou inquieto com a afronta que aquele guerreiro fazia ao exército do rei dos exércitos, do exército do Deus vivo. Davi, então, começa a perguntar quem era aquele homem, quem era aquele filisteu, e Davi diz a um soldado: quem é esse filisteu para desafiar o Senhor dos exércitos, os exércitos do Deus vivo e verdadeiro? E nós terminamos a nossa leitura no verso 32 com Davi diante de Saul, dizendo que ele enfrentaria aquele guerreiro gigante, uma vez que em Israel, dentro das tropas de Israel, não encontrou-se um homem sequer que pudesse crer na presença de Deus em Israel, naquela batalha, e enfrentar aquele gigante. E hoje queria falar com você sobre esse tema. Semana passada falamos sobre medo e hoje eu quero falar ao seu coração sobre batalhas. E o tema do sermão dessa noite é: quando a batalha te assustar, Deus jamais irá te frustrar. Quando a batalha te assustar, Deus jamais irá te frustrar. Talvez você já tenha travado muitas batalhas assustadoras. Batalhas que parecem ser invencíveis, batalhas que parecem ser imbatíveis. E olhando para o vale de Elá, nós queremos compartilhar com você alguns conselhos que nos momentos de batalhas assustadoras, eu e vocês devemos considerar. E o primeiro conselho que você deve considerar quando a batalha te assustar é: esteja sempre preparado para o combate individual. Nós olhamos para o texto e no verso 2 nós encontramos Israel reunindo todo o seu exército e se posicionando no vale para batalhar contra os filisteus. Verso 2: Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. E com muita tranquilidade nós percebemos que Israel estava totalmente preparado para o combate coletivo, mas ao mesmo tempo estava totalmente despreparado para o combate individual. Israel se posicionou no vale, Israel ajuntou os seus guerreiros, colocou o seu exército de prontidão, e ao som do capitão e ao som do general a batalha iria acontecer. Mas Israel foi surpreendido, uma vez que o desafio lançado pelo exército filisteu foi o desafio de uma batalha individual. No verso 8, Golias se coloca à frente do exército, o soldado filisteu, e diz assim para o exército: escolham um homem para lutar comigo. No verso 10, Golias, da mesma forma, repete e desafia que o exército mande um homem para lutar com ele sozinho. Verso 8, Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês, servos de Saul? Escolha um homem para lutar comigo, e se ele puder vencer-me, nós seremos os seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão os nossos escravos e nos servirão. E Golias acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar comigo sozinho. Israel
estava preparado para o combate coletivo, mas estava totalmente despreparado para o combate individual. No momento em que foi exigido a ação individual dentro de Israel, dentro do exército de Israel, Israel fraquejou. Não era a primeira vez que Israel lutava uma batalha, não era a primeira vez que Israel estava diante de um inimigo, não era a primeira vez que Israel enfrentava os filisteus, mas era a primeira vez que Israel era desafiado para um combate individual, e por não estarem preparados, grande pavor e grande pânico apoderou-se de todo o exército de Israel. O que nós podemos compartilhar de experiências práticas é que, de fato, ir para a batalha quando a igreja está unida, quando a igreja está junto, ir para a batalha quando a família está junto, ir para a batalha, enfrentar as nossas batalhas, quando temos pessoas ao nosso lado que podem nos dar suporte, que podem nos ajudar, que podem proteger a retaguarda, que podem estender a mão para nos levantar, que pode pegar o ferido, colocar no colo e tirar ele da frente da batalha. Realmente é um contexto que nos encoraja mais e nos coloca dentro de uma zona de conforto muito perigosa, uma vez que na nossa jornada enfrentaremos batalhas que será necessário todo o exército para guerrearmos elas. Mas também precisamos nos lembrar que durante a nossa jornada enfrentaremos batalhas que será exigido tão somente a minha presença, tão somente eu na frente da batalha, eu enfrentando o meu inimigo, batalhas que eu não vou poder depender nem desfrutar da ajuda da família, da ajuda da igreja, da ajuda dos amigos. E esse foi o primeiro erro que Israel cometeu em sua jornada em campo de batalha. Os filisteus estavam preparados para guerrear coletivamente, mas também estavam preparados para guerrear individualmente, uma vez que dentro do exército dos filisteus, um homem estava preparado, um homem estava munido de segurança, habilidades e confiança para enfrentar uma batalha no vale sozinho. Israel estava preparado para o combate coletivo, mas pecou quando foi exigido a ação individual de um soldado dentro de suas tropas, e por não estarem preparados, Israel fraquejou. Golias desafia cada homem do exército de Israel. E por mais que fossem inúmeros os soldados de Israel, não pudemos encontrar dentro daquelas tropas um homem sequer preparado para esta guerra, para este combate. No momento de grande desafio de Israel, Israel ficou desnorteado, o seu coração ficou atônico e eles ficaram desesperados porque não estavam preparados para agir diante de uma realidade inesperada, uma realidade que surpreendeu eles. E nós hoje vivemos dias de combate individual. Hoje a nação conclama cada pessoa a encarar este combate individual. Hoje nós estamos sendo encorajados a ficarmos isolados e cada um a partir da sua própria consciência, da sua própria reflexão, entender que a sua ação individual tem relevância, que a sua ação individual tem desdobramentos que podem ser ruins, tem desdobramentos que podem ser bons. Hoje nós somos desafiados como igreja a cultuar a Deus em casa e muitos dos nossos irmãos estão sozinhos agora.
Muitos dos nossos irmãos estão em sua sala, sentado em seu sofá, olhando para este sermão e pensando assim: de fato, a igreja onde eu me alimentava, a reunião onde era os recursos, era da onde eu tirava recursos para alimentar a minha fé, para fortalecer a minha fé, para trazer ânimo para a minha alma. Não tenho mais e preciso travar batalhas sozinho agora. E eu queria encorajar você que hoje não está podendo desfrutar do ajuntamento, da ajuda do irmão, da ajuda do pastor. Eu quero desafiar você que hoje não pode contar com um exército ao teu lado, presencialmente te encorajando a se lembrar de que você também deve estar preparado e habilitado para combater individualmente as suas guerras, para o combate individual. Israel estava despreparado e isso trouxe grande preocupação para cada soldado daquela tropa. E hoje eu queria dizer ao seu coração que se Deus tem colocado diante de nós a necessidade de travarmos batalhas individuais, que nos levantemos como aquele homem pagão chamado Golias e possamos dizer ao nosso Senhor: eu aceito o desafio da batalha individual, eu aceito guerrear as guerras que estão diante de mim individualmente, porque eu sei que o Senhor honrará. Eu sei que quando a batalha me assustar, o Senhor não me frustrará. Nós podemos ver o exemplo de Ana, que lá em 1 Samuel capítulo 1, verso 9, assume a sua posição de guerreira solitária, de aquela guerreira que precisa batalhar a sua guerra individualmente. Eucana diz a Ana: olha, aceite a sua limitação. Não sou eu melhor para você do que 10 filhos. Mas Ana dobra os seus joelhos diante de Deus, individualmente, solitariamente, sozinha, trava a sua guerra, a sua batalha. Talvez hoje Deus te chama para dobrar os seus joelhos no chão e guerrear sozinho pela vida do teu filho, guerrear sozinho pela vida do teu esposo, guerrear sozinho para a salvação da família, guerrear sozinho para que o mal não abata a sua família, guerrear sozinho para que a doença, para que as armadilhas de Satanás não destruam a sua família. Talvez Deus nesta hora, hoje, aqui e agora, está dizendo ao seu coração: olha, esta batalha é pessoal, esta batalha é individual, não tem exército, não tem companhia, não tem amigos, não tem parceiros. Dobre o teu joelho no chão, confia em mim e trave a sua guerra, porque há vitória nela, em mim, para a tua vida. Segundo conselho que você deve considerar quando a batalha te assustar: jamais reduza a batalha a você e a seu inimigo. O grito de Golias, o grito do inimigo, ofuscou a percepção de Deus. Israel estava mais impressionado com o seu colossal inimigo e os danos que ele poderia causar, que chegou a concluir que todo o destino da nação estava nas mãos de um só homem e não mais nas mãos de Deus. Crer que o sucesso ou o fracasso da nação de Israel não consistia mais em sua experiência com Deus, mas da vitória ou da derrota de um homem, foi um erro. Jamais reduza a batalha a você e a seu inimigo. O destino da nação de Israel não dependia de um homem, mas de um nome. E esse nome é o nome que está acima de todos os nomes. Jamais reduza a batalha a você e a seu inimigo. Israel ficou
impressionado com o seu colossal inimigo, o grito do inimigo ofuscou a percepção de Deus em Israel. Verso 8 e verso 10, nós vemos Golias parou diante das tropas e gritou a Israel. E Israel se intimidou e permitiu que o grito do seu colossal oponente ofuscasse a percepção de Deus no meio do exército, de Deus à frente de Israel, de Deus como cuidador de Israel, de Deus como aquele que tem acompanhado a trajetória de Israel desde que tirou eles da escravidão do Egito. O grito ofuscou a presença de Deus. O grito gerou medo, o grito gerou pavor. E Israel estava olhando mais para o grito do inimigo do que para a presença de Deus no meio de seu povo. Israel estava impressionado com o potencial do seu colossal inimigo e os danos que ele poderia causar. Nós vemos que o relato a respeito deste guerreiro filisteu é um relato impressionante, uma vez que ele tinha mais de 2 metros de altura, uma vez que esse inimigo tinha capacete de bronze, vestia couraças de escamas de bronze, vestia caneleiras de bronze, tinha em suas costas um dardo pendurado de bronze e tinha uma lança que parecia com a lançadeira de um tecelão, cuja ponta pesava 7 quilos. E é impressionante o inimigo que está desafiando Israel. E Israel permanece impressionado diante do seu inimigo e os danos que ele poderia causar. E por um momento Israel pôde concluir que o destino da nação de Israel estava nas mãos daquele guerreiro, isto é, se Golias perder esta batalha, Israel será bem sucedido, mas se Golias vencer esta batalha, Israel será destruído. E Israel, por um momento, creu que o sucesso ou o fracasso da nação não consistia mais em sua experiência com um Deus vivo e verdadeiro, mas da vitória ou da derrota de um homem pagão chamado Golias. Por vezes nós também cometemos o mesmo erro que Israel cometeu. E olhamos para o grito que o nosso inimigo, que a nossa batalha, que o nosso dilema ecoa, e esse grito tira do nosso coração a percepção de Deus. Olhamos para a nossa batalha, olhamos para os nossos desafios, olhamos para os nossos problemas e ficamos impressionados com o tamanho dele, com a estrutura dele e com os danos que ele pode trazer para a minha vida, para a vida do meu filho, para a vida da minha igreja, para a vida da minha nação. E nós erramos porque colocamos o sucesso ou o fracasso da nossa vida nas mãos desse terrível e poderoso problema ou inimigo que vem até nós. Hoje nós estamos diante de uma dificuldade nacional e mundial e nós não podemos fazer com que esta batalha seja travada entre nós e a política, entre nós e o vírus, entre nós e o Covid-19. Não, nós não podemos reduzir a batalha a nós e ao nosso inimigo. Nós precisamos trazer para dentro desta batalha a presença soberana de Deus, o nome magnífico de Deus, o poder incomparável de Deus, e travar essa batalha não a partir da minha experiência pessoal ou capacitação pessoal, mas a partir da minha experiência com Deus e dos recursos que Ele pode trazer para a minha vida diante deste colossal
inimigo que de fato às vezes pode trazer grandes danos para a minha existência, para a minha jornada, para a minha família ou até mesmo para a minha igreja. No caso de Israel, crer que o sucesso ou fracasso da nação consistia na vitória ou na derrota de um homem foi uma experiência horrível e terrível, porque ignoraram as experiências que já tinham enfrentado e experimentado ao lado de Deus diante de muitas outras batalhas. O destino da tua vida, os desdobramentos que vão recair sobre a tua vida, não depende do tamanho do seu problema, nem dos danos que ele pode causar, mas deve depender tão somente do nome de Deus. Não podemos acreditar que iremos padecer porque esse vírus está se espalhando, porque hoje nós trazemos para dentro desta batalha que nós estamos enfrentando a presença de Deus. E eu serei bem-sucedido ou não a partir daquilo que Deus está fazendo, não a partir daquilo que o vírus está fazendo. Eu serei bem-sucedido ou não a partir daquilo que Deus está fazendo, não a partir daquilo que o governo e as autoridades estão fazendo. Eu não posso confiar o meu futuro, eu não posso confiar os meus dias nas mãos de homens, nas mãos dos meus inimigos, mas nas mãos tão somente do único Deus vivo e verdadeiro ao qual nós servimos. Amém? Terceiro conselho que você deve considerar: quando a batalha te assustar, te aterrorizar, semeie em seu coração aquilo que possa nutrir a sua fé. Durante 40 dias, Israel permitiu que pavor, medo e insegurança nutrisse os seus corações por seu inimigo, e isso neutralizou a ação que exige convicção e fé. Golias cria piamente que ele era invencível, e o problema não está aí. O terrível problema aparece quando o rei e cada soldado de Israel traz essa verdade para os seus corações e também creem que Golias é invencível. Essa ideia é extremamente perigosa porque cria uma crença limitante em relação ao poder de Deus, e isso traz grandes complicações doutrinárias e teológicas para o nosso relacionamento com Deus. Se Deus não é um Deus todo-poderoso, então é um Deus fraco. Se nós não cremos que Deus tem poder para mudar as realidades difíceis que nós vivemos, então nosso Deus é um Deus limitado. Nosso Deus é um Deus que não pode todas as coisas. Nosso Deus é um Deus que depende de situações e ações para que Ele tenha bom êxito ou não nos seus projetos e nos seus propósitos. O problema não é Golias crer que ele é invencível, que ele é imbatível, que ele é indestrutível. O problema está quando Israel, quando o rei Saul, quando cada soldado traz essa mesma verdade para o seu coração e também crê que Golias é invencível. Precisamos desconstruir as crenças limitantes em relação ao poder de Deus, que os inimigos que aparecem diante de nós, que os problemas que chegam até nós nos forçam a construir. Vocês se lembram muito bem da experiência de Pedro, quando Jesus, andando pelo mar, se aproxima do barco e Pedro diz ao Senhor Jesus: se és tu, mande que eu vá ter com você. E Jesus falou: pode vir. E os irmãos bem sabem que Pedro começou a caminhar sobre as águas e deu alguns passos em direção ao mestre. Mas quando Pedro permitiu que o seu coração fosse nutrido pela tempestade, pelo mar revolto, Pedro começou
a afundar. E Israel está afundando no vale de Elá, uma vez que tem permitido que durante 40 dias, verso 16, vai dizer que durante 40 dias, os filisteus se aproximaram de manhã e de tarde, e Golias lançou o seu desafio. Verso 11 vai dizer que quando eles ouviram a palavra do filisteu, isso é, de Golias, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Eles estavam permitindo que fosse semeado em seu coração, não aquilo que pudesse nutrir a sua fé, mas aquilo que pudesse nutrir a sua insegurança, o seu medo, o seu pavor e a sua angústia. No verso 24 nós vemos da mesma forma, Golias se apresentando, lançando o seu desafio, e no verso 24 diz que quando os israelitas viram o homem, viram Golias, todos fugiram cheios de medo. Terceiro conselho que você deve considerar: quando a batalha te assustar, quando a batalha aos teus olhos for imbatível, quando a batalha aos teus olhos for invencível, semeie em seu coração aquilo que possa nutrir a sua fé. Se durante 40 dias Israel estivesse nutrindo em seu coração aquilo que pudesse fortalecer a sua fé, o cenário teria sido diferente. E hoje nós podemos olhar para os problemas que estão diante de nós. Eu convido você a olhar para o gigante que está diante de você, para o seu colossal inimigo. Eu convido você a olhar para o teu problema e desconstruir a crença de que ele é irredutível. Desconstruir a crença de que ele é invencível. Desconstruir a crença de que ele é imbatível. Desconstruir a crença de que ele vai nos derrotar. Desconstruir a crença de que ele vai trazer o caos e você não irá suportar. Eu convido você a tomar uma postura diferente e crer que de fato a ação de Deus é ilimitada e pode ir além do que eu e vocês imaginamos ou do que os nossos problemas nos informam. Hoje, talvez você esteja vivendo de fato dias onde as tuas batalhas são assustadoras. E eu convido você agora a semear em seu coração aquilo que possa nutrir a sua fé. Quarto conselho que você deve considerar quando a batalha te assustar: creia na ação do único Deus vivo e verdadeiro. Saul apela para estratégias humanas de manipulação e encorajamento. Nós vamos ver no verso 25 o seguinte relato: os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem vencer este homem. Também lhe dará a sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Quarto conselho, meus irmãos, para o seu coração nessa noite: creia na ação do único Deus vivo e verdadeiro. Não permita que esse tipo de manipulação chegue à tua tenda. Saul diante do medo, Saul diante do desespero, Saul diante do seu colossal inimigo, Saul diante da verdade de que nenhum soldado se prontificou a lutar esta guerra com o seu inimigo,
Saul começa a adotar estratégias de manipulação para encorajar as suas tropas, estratégias falhas, estratégias que dependem de sabedoria humana, estratégias que dependem da ação humana, da inteligência humana. Saul começa a oferecer prêmios para tentar encorajar os soldados a enfrentar o seu inimigo, a enfrentar o seu problema. O maior erro de Israel foi permitir que a incredulidade anulasse a fé na ação poderosa de Deus. Isso partiu no primeiro momento do coração de seu rei. O rei de Israel permitiu que a incredulidade anulasse a fé em seu próprio coração na ação poderosa de Deus e apelou para estratégias humanas, tentando encorajar as suas tropas a encontrar coragem a partir daquilo que ele podia oferecer como recompensa. O maior inimigo de Israel nesse momento não era Golias, o seu colossal inimigo, nem o medo, mas a sua própria incredulidade. Não havia um só homem em todo o exército de Israel que em seu coração recorresse ao único Deus vivo e verdadeiro. Davi, o pastor de ovelhas, jamais se esquecera disso. Nos lembramos da ocasião onde 12 espias são enviados para analisar a terra de Canaã. E quando esses espias retornam, temos um relato muito interessante, onde dos 12, 10 líderes foram enviados, um de cada tribo, para a terra de Canaã, para ver se a terra era boa ou má, para ver se a terra produzia bons frutos ou má frutos, para ver se a terra era possível de ser conquistada ou não. E o relato que os espias trazem é: a terra é boa, mas tem gigantes, tem batalhas lá que nós não iremos vencer. Somente 2 homens contradizeram este relatório, que foram Josué e Calebe. Josué e Calebe, um da tribo de Judá, Josué da tribo de Efraim, disseram: aquela terra tem gigantes, as batalhas de fato são enormes, nós vamos ter que nos esforçar bastante, mas o Senhor disse que nós iríamos herdar aquela terra, portanto saiamos e vamos para a batalha. Os irmãos bem sabem que a nação de Israel tentou apedrejar esses 2 homens, tão somente porque esses 2 homens não permitiram que o seu coração fosse nutrido pelo medo e pelo pavor, mas fosse nutrido pela palavra do Senhor, pela promessa do Senhor, pela presença do Senhor. E por isso Deus poupou a vida de Josué e Calebe. E os irmãos conhecem o desfecho dessa história. Por causa da incredulidade que entrou em coração de Israel, toda aquela nação, todos aqueles homens e aquelas mulheres que tinham visto os feitos de Deus, que os tirou do Egito, mas não creram em sua promessa, foram impedidos de adentrar em Canaã. A incredulidade tirou daquela nação o grande privilégio de desfrutar de uma terra que manava leite e mel. Creia na ação do único Deus vivo e verdadeiro. Não apele para estratégias que possam manipular o teu encorajamento. Eu desafio hoje você a encontrar a coragem na pessoa de Deus, encontrar a força que você precisa aos pés de Deus, encontrar os recursos que você necessita aos pés de Deus. Não permita que o seu maior inimigo crie em seu coração um campo para nutrir incredulidade e para construir uma falsa percepção do nosso Deus todo-poderoso e todo-amoroso. Certamente, os dias que nós vivemos hoje
exige de nós, exige de cada um de nós, o grande esforço para encontrar, dentro de tanto caos, dentro de tantas notícias ruins, dentro de tanta prospecção horrível, dentro de tantas estatísticas temerosas, encontrar em Cristo a coragem, encontrar em Cristo a força para continuar vivendo, a força para continuar enfrentando os inimigos que estão diante de nós. Não havia um só homem naquele exército que em seu coração recorresse ao único Deus vivo e verdadeiro. Mas hoje nós somos encorajados a recorrer não à sabedoria do homem, à sabedoria de políticos, às sabedorias partidárias, à sabedoria de tecnologias, mas hoje nós somos encorajados a recorrer ao único Deus vivo e verdadeiro, que tem o controle de todas as coisas em suas mãos, em todo o tempo, durante toda a história. Quinto conselho que você deve considerar quando a batalha te assustar: somente um coração cheio de Deus pode combater o imbatível e vencer o invencível. Somente a fé na ação de Deus pode aquietar e trazer confiança, conforto e consolo para um coração abatido. Depois de 40 dias, Davi, um pastor de ovelhas, traz a primeira palavra de esperança para Israel. Depois de uma quarentena terrível de desafios que a nação de Israel entendia não poder combater, não poder vencer, a primeira palavra de esperança sai da boca de um homem que não era um soldado, que não era um guerreiro, que não fazia parte das tropas de Israel, porque o seu coração estava cheio de Deus, e porque estava cheio de Deus, Davi pôde dizer: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele, no verso 32. Somente um coração cheio de Deus, meus irmãos, pode encontrar coragem, recursos, estratégias, forças para combater o imbatível e vencer o invencível. Somente a fé na ação desse Deus todo-poderoso ao qual nós servimos pode aquietar o nosso coração e trazer grande confiança e consolo num tempo onde o nosso coração está abatido. Nós vamos para 40 dias de notícias ruins, 40 dias onde ligamos as nossas televisões, aonde sentamos em nossos sofás e ouvimos o nosso colossal inimigo de dia e de noite dizer que ele é invencível, que ele é imbatível. E eu quero que esta verdade, que esta informação caia por terra na tua vida nesta hora, porque esta não é uma verdade que veio da parte de Deus, mas uma verdade apregoada por homens. E a verdade que Deus apregou ao nosso coração é a verdade de que a fé é necessária para que nós podemos suportar aquilo que é insuportável, vencer aquilo que é invencível e ganhar a batalha que aos nossos olhos é imbatível. Ninguém deve ficar com o coração abatido nesta noite por causa do seu problema, por causa da guerra que você está enfrentando, por causa do colossal oponente que está te assustando. Hoje é a noite onde você olha a Deus e diz a Ele: teu servo
irá lutar. Teu servo irá batalhar. O teu servo irá vencer. Porque o teu servo confia no Senhor. Nós não confiamos em carruagens nem em cavalos. Nossa confiança está no Senhor. A nossa confiança está em Cristo. E os irmãos bem sabem que o desfecho dessa história é Davi triunfando sobre o seu colossal oponente. Davi, que não tinha a menor chance contra aquele inimigo, sabia que com Deus seria impossível que ele fosse derrotado. E Davi derrota Golias no campo de batalha e traz a esperança de volta para Israel. E eu queria lembrar ao seu coração que dentro dos 5 pontos que nós trabalhamos agora, nesses poucos momentos em que nós estávamos conversando, 5 conselhos são de extrema importância para que você possa vencer as batalhas que aos teus olhos são invencíveis. Combater aquilo que aos teus olhos é imbatível e permanecer em pé diante de situações que aos teus olhos já te colocaram prostrados no chão. Esteja sempre preparado para o combate individual. Cristo nos ensinou essa verdade na cruz do Calvário. Assim como por meio de um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, também pela vida de um homem, também pela vida do nosso Senhor, do nosso Cristo, também entrou a salvação para toda a humanidade. Cristo, durante 40 dias, enfrentou a sua batalha no deserto contra as tentações que foram colocadas diante dele. Cristo enfrentou sozinho a agonia da cruz. Cristo carregou sozinho em seu corpo o pecado de toda a humanidade. Cristo em seu corpo ministrou salvação da parte de Deus, a minha alma e a tua alma. E Cristo também enfrentou as suas batalhas individuais, as batalhas que só Ele poderia lutar, as batalhas que só Ele poderia vencer. E por causa do posicionamento do nosso Senhor Jesus Cristo, diante de batalha tão dolorosa, diante da batalha tão assustadora contra o pecado, nós desfrutamos hoje da presença de Deus em nossa vida, uma vez que o véu foi rompido e nós temos livre acesso a Deus. Cristo nos ensinou que as batalhas individuais fazem parte da caminhada cristã. Segundo, jamais reduza a batalha a você e a seu inimigo. E Cristo também nos ensina isso no seu ministério aqui neste mundo. Todas as vezes que Cristo foi indagado, trouxe a presença do Pai para discussão, trouxe a presença do Pai mostrando os propósitos, trouxe a presença de Deus mostrando orientação, mostrando direção, mostrando caminhos, mostrando meios, mostrando que a proposta dele, o propósito dele não pode ser frustrado. E isso deve trazer grande segurança ao teu coração. Jamais reduza a sua batalha a você e ao seu inimigo, ao seu problema. Cristo travou as suas batalhas em comunhão com o Pai, em comunhão com o Espírito. Cristo, ainda que os seus discípulos no Getsêmani estivessem dormindo, Cristo estava travando as suas batalhas individuais com o Pai, porque a presença do Pai em nossa vida deve ser 24 horas por dia, todos os segundos da nossa vida, e não podemos nos apartar da presença de Deus. Terceiro conselho: semeie em seu coração aquilo que possa nutrir a tua fé.
Cristo, em vários momentos da sua jornada, do seu ministério, aonde curava, aonde ensinava, aonde saudava, aonde salvava, nos mostrou a importância de nutrir a nossa fé com aquilo que vem da parte de Deus e não com aquilo que vem da parte do homem. Nutrir a nossa fé a partir das promessas que nós encontramos nas Escrituras Sagradas e não dos relatórios horríveis que a personalidade humana, a sabedoria humana pode trazer até nós. Cristo ensinou a gente nutrir a nossa fé, enchendo a nossa mente das coisas que são do alto, daquilo que pode edificar, daquilo que pode fazer eu e você transcender este reino e ter acesso às bênçãos nas regiões celestiais, aos livramentos que vêm da parte de Deus. Cristo nos chama, por meio da fé, a adentrar em uma esfera celestial, para que possamos enfrentar os nossos dias maus a partir do que Ele pode oferecer, a partir das soluções que Ele pode nos dar, e não a partir daquilo que nós encontramos nesta terra, terra caótica, terra devastada. Quarto conselho: creia na ação do único Deus vivo e verdadeiro. Deposite a tua fé naquele que pode todas as coisas. Não permita que em seu coração seja encontrado incredulidade. Não permita que o teu coração creia na verdade de que o teu inimigo é intransponível, porque Cristo quer que esta mentira nesta noite seja desconstruída no teu coração. Quinto conselho: somente um coração cheio de Deus pode combater o imbatível e vencer o invencível. Você é aquele que pode, depois dessa quarentena, ou diante desta quarentena, dentro desta quarentena, ou diante dos problemas que você tem enfrentado, das lutas que você tem suportado, dizer a palavra que traz esperança e fazer com que os teus lábios sejam ferramenta nas mãos de Deus para proclamar vida. Diga nesta noite e use os teus lábios para declarar esta verdade, primeiro ao teu coração, segundo ao coração de todos quantos possam ouvir a tua voz. Ninguém deve ficar com o coração abatido, porque o nosso socorro vem do Senhor. Ninguém deve ficar com o coração abatido, porque o nosso Deus continua cuidando de nós. Ninguém deve ficar com o coração abatido, porque os nossos filhos estão sendo apresentados ao Senhor de dia e de noite em nossos corações. Ninguém, e por meio das nossas orações, ninguém deve ficar com o coração abatido, porque o Senhor é conosco, o Senhor é contigo, o Senhor é o Deus da guerra e o Senhor é aquele que está acima de tudo e de todos. Amanhã você vai precisar enfrentar os teus problemas, os seus inimigos. E eu gostaria que você fosse para o vale com essas convicções que nós compartilhamos em seu coração. Nós queremos que você olhe para o seu inimigo com as convicções que nós aprendemos na palavra do Senhor nessa noite. Nós queremos que você enfrente os teus dias maus, nutrindo a sua fé a partir daquilo que Deus pode ministrar em nossa vida. Talvez hoje você esteja desempregado, talvez você esteja enfermo, talvez você esteja pensando em tirar a sua própria vida, e esse pensamento de morte é o teu inimigo. Talvez você esteja pensando em abandonar a tua vida cristã. Talvez você esteja pensando em desistir do seu casamento. Talvez você esteja pensando nas coisas mais terríveis. Mas nesta noite, eu quero encerrar dizendo ao seu coração: enfrente as tuas batalhas com o seu olhar fito em Deus.
Porque quando a batalha te assustar, e ela deve estar te assustando, Deus jamais irá te frustrar. Que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê um coração inclinado para Ele, um coração cheio da sua presença, que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração por meio desta palavra profundamente, e que o Espírito Santo de Deus te coloque de pé no vale para enfrentar as batalhas que você deve enfrentar individualmente, ao lado e na presença do nosso Deus.